Okay. So this morning I'll just repeat. Então eu vou repetir o que eu havia dito. Rather than start my classes right now, Então, em vez de começar agora as minhas aulas, I thought we might just spend this morning going through the line of the Millerites. eu pensei em passarmos essa manhã olhando a linha milerita. We'll just do that for this morning. Então, é isso que vamos fazer essa manhã. Okay, so how many waymarks do we have on any reform line? Então, quantos marcos nós temos uma linha de reforma? 5. So we'll put our 5 waymarks up first. Então, nós vamos colocar primeiro os nossos 5 marcos. Okay, so at the moment we have a fractal also for the line of the Millerites. De momento, nós também temos uma fractal para a linha milerita. So we'll draw those 2 out so we know where we're going. Então, nós vamos desenhar essas duas para saber em que direção estamos indo. And one is, I'm just going to write priests. It may not be technically correct. Eu vou colocar aqui sacerdotes, que tecnicamente pode não estar correto, But I think I've heard it called that. mas eu acho que já ouvi essa linha sendo chamada disso. And then this one would be for the world. E essa linha aqui seria para o mundo. Okay, so let me see. So what's the first waymark? Where do we start? Então, qual seria o primeiro marco? Onde a gente começaria? 1798. Okay, 1798. So we'll put all the dates up first. Então, nós vamos colocar primeiro as datas. And then we'll go back and investigate why they're there and what they mean. E depois vamos investigar por que colocamos essas datas e o que elas significam. So what do we put here for the second waymark? Então, qual seria aqui o segundo marco? Everyone looks down as soon as I ask a question. Todo mundo olha para baixo assim que eu faço uma pergunta. What do we put for the second waymark? April 19. Okay, so here we're going to put April 19th. Então, aqui a gente vai pôr 19 de abril. And we're in 1844 now. E agora passamos para 1844. Okay, what's the next waymark, my sister? Irmã Rose, qual seria o próximo marco? Seria julho. Would it be July? July what? Que dia? 21. 21st. Yeah. Então, o próximo marco seria 21 de julho. Actually, often if you're trying to work out a reform line, Então, várias vezes quando a gente tenta entender uma linha de reforma, sometimes it's easier to put the easy ones in first, like the first one, às vezes é mais fácil colocar os que são mais fáceis, como por exemplo o primeiro, the last 2, e os dois últimos. because this is always the close of probation and the second advent, Porque normalmente é sempre o fechamento da porta da graça e o segundo advento, which is easy to remember. que é fácil de lembrar. And then sometimes I'll go straight to the middle one because that's always the Sunday law. E normalmente ir direto para o meio, porque costuma ser sempre a lei dominical. So just if you're ever up here and you're struggling, Então, se alguma vez vocês estiverem ensinando aqui na frente e tiverem dificuldades, that's probably the easiest way to construct your line. essa talvez seria a forma mais fácil de construir a linha. Okay, so what's the next waymark, my brother? Então, qual seria o próximo marco da linha? He said he doesn't remember. Okay. Anyone? Alguém mais? Yes. October the 22nd, 1844. Não? 22 de outubro de 1844. October 22nd. And then the last one. E depois, qual seria o último marco? The last one. Gabriel? Irmão Gabriel? What would be the second advent for them? 1863. 1863. Okay. Okay, so let's talk about this line first. Então vamos falar primeiro sobre essa linha. So this is the time of the end.
Aqui seria o tempo do fim. Can we list a few things that happen here and why it's the time of the end? Será que a gente pode listar algumas coisas que são faladas aqui e dizer por que que é o tempo do fim? So we'll have to write them somewhere. We'll just put them here for now. Então, por enquanto, eu vou escrever essas coisas aqui. Okay, anyone? Alguém? The mic. Allí se cumplió Daniel 11:40. Hay una lucha entre el rey del sur y el rey del norte. Daniel 11, 40 was fulfilled because it's a battle in between the king of the north and the south. Okay, so we've got Daniel 11:40. Então nós temos Daniel 11:40. And we've got the king of the north and the king of the south. Temos o rei do norte e o rei do sul. So the Pope is taken captive Temos o papa sendo levado em cativeiro by Napoleon's general. pelo Napoleão, o general Napoleão. So that would be an external event. Então isso já seria um evento externo. A nivel interno hay un aumento de conocimiento en cuanto a profecía. Desciende el primer ángel. With regards to internal, there's an increase of knowledge with the coming down of the first angel. Okay. So usually we put a little waymark for that. Então, normalmente a gente coloca um pequeno marco para marcar isso. So we'll keep it separate. Então, nós vamos manter isso separado. So with the increase of knowledge then, it means we had an unsealing. Então, com esse aumento de conhecimento, significa que nós tivemos um descelar At the time of the end. no tempo do fim. Do we have a verse for that? Yes. Será que nós temos um verso para isso? Sí, Daniel 12:4. Daniel He's 12:4. saying Daniel 12:4. 12:4, yeah. I think that's right, 12:4. Anything else about either the time of the end waymark or Mais alguma coisa em relação a esse marco do tempo do fim? 1798 itself? Ou em relação a 1798 em si? So don't we usually put a birth here? Será que a gente não coloca o nascimento aqui? Jessica? Irmã Jéssica. Sister Jessica? Who would we say would be born here, so to speak? Who's called? Aqui nesse marco, quem nós diríamos que nasceu? Quem tinha sido chamado? Miller? Miller? Guilherme Miller. Okay. Then, so we've mentioned the increase of knowledge already. Então, nós já mencionamos o aumento de conhecimento. What date would we put to that? E que data nós colocaríamos aqui? Do you remember the increase of knowledge? I can't remember myself. Oh yeah. I know. Anyone? Alguém lembra? Qual é a data do aumento de conhecimento? Can you pass the microphone forward? They say in 1918. 100 years. 1816 a 1818. De 1816 a 1818. So 1816 to 1818. Oh, good. Okay. Sometimes we just 1816 to 1818. I've drawn this too small, but anyway. Okay. So what happened? Why do we place that there? Então, o que acontece aqui nesse marco? Por que a gente coloca isso aqui? Do you know, my sister? Irmã Rose. Sim, não entendi a pergunta. Nesses 2 anos, o que acontece? Nós temos um aumento de conhecimento, mas o que acontece aí? O que é esse aumento de conhecimento? É
é o período em que Miller estuda a Bíblia. She's saying it's the time period that Miller is studying his Bible. So Miller, he starts to study there, is that right? He starts to study the message here, 1816, and he has 2 years of study. Então aqui é onde Miller começa a estudar a sua Bíblia e ele tem 2 anos de estudo. So just to note then, what was Miller doing back here? Because we place Miller in this way, Mark. If he's only starting to study here, sorry. Então, o que acontece em 1798? Porque nós marcamos Miller em 1798, mas agora estamos dizendo que ele só começa a estudar a partir de 1816. So what's Miller doing back here? Why do we place him there? Então, o que Miller fazia em 1798? Por que nós marcamos aqui? Go ahead. Good. Não tenho certeza. Não, acho que... Não sei. She doesn't remember. Creo que él se había alistado para las fuerzas norteamericanas, al ejército norteamericano. Y él luchó en la batalla de Plattsburgh. Pero fue en ese periodo entre 1798 a 1816. He had enrolled for the army in that time period to fight in one of the battles. So often when we go way back to the beginning, the time of the end, Então, normalmente quando nós vamos para o início, que seria o tempo do fim, or in any repeating pattern, this would always be the Boston. So whether it's Boston here or Boston here. isso aqui seria sempre um padrão onde a gente encaixa Boston, não importa qual o marco. Then even though we place a certain person at that waymark, it doesn't necessarily mean they're doing much. E mesmo que a gente coloque uma pessoa no marco, não significa que eles estão fazendo muito. If you look at the line of Noah, it just means that Noah is being called by God at that time. E se nós, por exemplo, olharmos para a linha de Moisés, significa apenas que ele está sendo chamado por Deus naquele tempo. And then God seems to allow them a period of time to respond and to start. E depois parece que Deus dá um período de tempo para que eles possam responder a esse chamado e começar então o seu trabalho. So why 1816? Então, por que 1816? What was the, I'll give you a clue, what was the external event Qual foi o evento externo which prompted Miller to study? que levou Miller a estudar? My brother at the back? Ele quis saber se realmente existia Deus. Miller really wanted to know if God existed. True. Sim, isso seria uma das coisas. So he had this internal struggle within himself. Então, ele estava com uma luta interna dentro de si. And what was the deciding, what happened in 1816? Okay. What was do you remember the external event which made him realize there's probably a God and it's worth investigation? Você lembra qual é o evento externo que faz Miller entender que existe um Deus e faz com que ele queira começar a estudar? A discussão que ele tinha as conversas que ele tinha com os amigos da igreja que frequentava. Maybe the talks he used to have with his friends at the church he used to go to. Yeah. So that's true. Sim, isso é verdade. Once we move down here, E uma vez que nós descemos até aqui, then this is basically a battle isso aqui se torna basicamente uma batalha which convicts the people to join the movement. que convence as pessoas a se juntarem ao movimento. This is August 11th, 1840. Seria 11 de agosto de 1840 And on September the 11th of 1840, e a 11 de setembro de 1840,
military hostilities began começa a hostilidade militar as a result of the August 11th agreement. como resultado do acordo que foi feito a 11 de agosto. Um, so here, so in 1816, Então, aqui em 1816, it was the Battle of Plattsburgh. acontece a Batalha de Plattsburgh. I'll try and spell it. Eu vou escrever aqui o nome da batalha. If that's wrong, don't worry. It was the Battle of Plattsburgh, which Miller had previously taken part in. Aqui acontece a Batalha de Plattsburgh, que Miller já havia participado. He said the odds were vastly against him. E ele diz que The odds, the numbers, ele tinha grandes números de pessoas indo contra ele. the British numbers, the British soldiers far outweighed the American. O número dos soldados britânicos eram muito mais que os soldados americanos. And yet the Americans won. E ainda assim os americanos ganham. Is that correct? Was that correct account? You have? Yeah, as I'm talking, keep an eye on what I'm saying because I'm only talking off the top of my head. À medida que eu vou falando, prestem atenção porque eu estou citando as coisas que eu lembro assim de memória. So he was at, I think this is correct, if you look in the memoirs of William Miller, E eu creio que isso está correto se nós olharmos para os escritos de Guilherme Miller. I'm sure it says he was at a memorial function E eu creio que diz que ele estava num velório where they were remembering the Battle of Plattsburgh. onde eles estavam lembrando dessa batalha de Plattsburgh. And I think it says that he had to, he was so impressed at the time with this battle E diz que ele estava tão impressionado naquele tempo com essa batalha and remembering God's hand in that battle e estava lembrando da mão de Deus nessa batalha, that he departed from the function and went home and started to study. que ele acabou saindo desse velório e foi para casa estudar. So what date was the Battle of Plattsburgh? Então, em que data acontece essa batalha de Plattsburgh? Anyone know? Alguém lembra? I'll give you time to Google it. Eu vou dar tempo para vocês pesquisarem no Google. Whoever's first, shout out. 6 to 11th of September. Okay. So the Battle of Plattsburgh was on 9/11. Então, a batalha de Plattsburgh acontece no 11 de setembro, Which means if he was at a memorial, o que significa que se ele está num velório, 1816 would have been on 9/11 as well. 1816 teria que ter sido também a 11 de setembro. And then he took his study on for 2 years. E ele então começa a estudar durante 2 anos. By the way, this isn't to do with the Millerite line, really. Isso não tem muito a ver com a linha millerita, But in 1818, mas em 1818, on 9/11, a 11 de setembro, you have an important conflict between the Wahhabis, I think in Arabia. Wahhabi is the same word. You just say Wahhabi. nós temos então um conflito dos Wahhabis na Arábia. And I think it's with the Egyptians. You'll have to look it up. E eu creio que foi contra os egípcios. But you can just Google 1818, September the 11th. Mas vocês podem apenas pesquisar 11 de setembro de 1818. I think it's okay. Let's. William Miller's work 44.5. Yeah, 0.4 actually. He said in September 1814, an attack was anticipated on these useless commanders. Accordingly, on the 11th of this month, the expected event took place. So that's for 1840. Tem tradução no Did you say? Okay, so that's for 1840. So that's good.
ônibus daquele mês, dia 11 daquele mês que esse evento. Obrigada. Okay. Okay, so, but that was all about 1840, was it? Isso tem tudo a ver com 1814. Yeah, Oh, I understand. 14. Okay, that's right. You know, if you look in Daniel and the Revelation, Se vocês olharem para Daniel e o Apocalipse, I don't remember the page number, but he says in 1798, eu não lembro bem a página, mas diz que em 1798, on September the 11th, no 11 de setembro, I don't know if I'll be able to find it. I'll have to find it for you later, but mais tarde eu vou tentar achar isso. there's a September the 11th here. You can find it in Daniel and the Revelation. Nós temos aqui um 11 de setembro que conseguimos achar em Daniel e o Apocalipse. And then, as my brother said, there's a September the 11th at the Battle of Plattsburgh. E nós temos também, como o irmão Gabriel mencionou, o 11 de setembro da Batalha de Plattsburgh. And then Miller would have started to study on the same day as well. Então, Miller teria começado a estudar nesse mesmo dia. Okay. So he studied for 2 years. What was his subject of study? Então, ele estudou durante 2 anos. E qual foi o assunto que ele começou a estudar? I'll see if I can find that. Conseguí la página que habla sobre el 11 de septiembre de 1798. So he found the page that you're looking for about the 11th of September, 1798. Oh, you found it. Great. Sí, Daniel y Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis, sí, de Urias Smith, página 240. So it's the page 240 of Daniel and Revelation. Dice que lo traduces entonces en el inglés. ¿Ah? Lo traduces entonces en el inglés lo que dice. Sí, aquí está. ...240 o primero parágrafo. Okay, I'm just going to find you the other one. Okay, in 80. Oh, sorry, you carry on. Oh, so there's 2 versions, sorry, in Daniel and Revelation. One of them says something happened on the 2nd of September. Então nós temos 2 versões de Daniel e Apocalipse, uma que diz que acontece no 2 de setembro And the other version talks about what happened on the 11th of September. e outra versão que fala do que acontece no 11 de setembro. So if there's some confusion, that might be why, I'm not sure. Então se existe alguma confusão, talvez seja isso. Como é que começa a citação? Pero la situación de Napoleón se volvió precaria. Esa es la primera sentencia. Tem que ser D-A-R e qual é o resto? Ah, Daniel and Revelation. eu vou descobrir. Do you want me to read it? I'm not sure what you guys are talking about. Yeah. DAR 1909 and DAR. Which one are you using? En 1909. Shall I read it? Were you looking? Yeah, you can read it for me. Okay, I've got page 293 in whatever version. Então, a página que eu tenho aqui seria 293, mas eu não sei qual é a versão. On September the 11th, 1798, A 11 de setembro de 1798, the Sultan of Turkey, o sultão da Turquia, under feelings of jealousy against France, com sentimentos de inveja contra a França, artfully fostered by the English ambassadors at Constantinople, encouraged by the English at Constantinople, encorajado pelos ingleses em Constantinopla,
and made worse. Hang on. Yeah, we're not going to be able to. Wait, I'll get it done here. They said that Egypt, Então eles dizem que o Egito, so long as it was half dependent on the Ottoman Empire, enquanto fosse metade dependente do Império Otomano, so it had been semi-dependent on the Ottoman Empire for such a long time, eles tinham sido dependentes desse Império Otomano durante algum tempo, it should be transformed into a French province. deveria ser transformada numa província francesa. So they declared war against France. E então eles declaram batalha ou guerra contra a França. So basically, Então, basicamente é isso que diz. on September the 11th, 1798, Em 11 de setembro de 1798, Turkey declared war against France. a Turquia declara guerra contra a França. Okay, so we've got September the 11th all through here, this area here. Então, nós temos 11 de setembro por aqui. In 1818, Em 1818, it was the Saudi Wahhabis that were restrained by Egypt. foram os Wahhabi is the same. Wahhabis que foram restringidos. Wahhabis are a denomination of Islam. Foram restringidos pelo Egito e são uma denominação islâmica. Okay, so then the message, what's the next minor waymark here? Então, qual seria o próximo marco, que é menor, que vem logo de seguida? My brother? Do we know? O irmão sabe qual é o próximo marco? Or whoever knows. Ou alguém que sabe qual é esse próximo marco? So we always have time of the end, Então, nós sempre temos o tempo do fim, then there's an increase of knowledge where the person is studying, depois nós temos o aumento de conhecimento onde a pessoa está estudando, and then when they come to their conclusion and they write it all out, depois quando eles chegam à sua conclusão e escrevem, what do we call that? o que chamamos a isso? Nós temos o tempo do fim, o aumento de conhecimento. O que vem depois? É a formalização? Formalization. I haven't left myself enough room. So the formalization, what dates do we put on that? Do you know? Então, você lembra qual é a data da formalização? She doesn't remember. I remember the date, but I can't remember why. Eu lembro a data, mas eu não lembro do porquê. Sister Jessica, what date is the formalization? Irmã Jéssica, que data é a formalização? (1833) 1833? So someone help me now. Why do we say it's 1833? Então eu preciso de ajuda agora. Por que nós dizemos que é 1833? Okay, at the back. Lá atrás. He's got it. No, he has it already. I'm not sure if it's 1833 or 1831. Because in 1833 he receives his credentials to start preaching. That was it. So it would start probably in 31. Okay. So it's 1831 to 1833. Então seria entre 1831 a 1833. Weren't there some signs as well, some external signs? Was it the falling of the stars or something? Does anyone remember? Yeah. Será que a gente não teve alguns eventos externos, como por exemplo a queda das estrelas, alguma coisa assim? Okay, so we have internal and external events, all of these waymarks so far. Então até aqui nós temos eventos internos e externos nesses Because we have marcos. battles and we have the falling of the stars, etc. Porque nós temos as batalhas, temos a queda das estrelas e por aí em diante. So if you could formalize his message in one sentence, how would you do that? Então, se vocês conseguissem formalizar a mensagem de Milan numa só frase, qual seria?
llegó a entender los 2300 días. Understanding the 200, 2000. 2,300 days. And what was the conclusion of that? E qual foi a conclusão disso? En 25 años Jesús regresaría. That volvería. in 25 years he would come back. Okay. He would return. I love that 25 years because it's also 1989 to 2014 is 25 years, I think. Eu gosto também desses 25 anos, porque é de 1989 a 2014, eu creio que também são 25 anos. Okay, so he's formalized his message. He has his credentials to take it to the churches. Então, ele formaliza a sua mensagem, tem agora a credencial para levar essa mensagem às igrejas. And then he takes it to the churches. Então, ele leva a mensagem para as igrejas. Of course, some people join him and some people struggle. E, claro, existem pessoas que se juntam a Mila e outras que têm dificuldades com a mensagem. And what happens on April the 19th that it becomes a waymark? E o que acontece a 19 de abril para isso se tornar um marco? My sister at the back. April the 19th, 1844. Why is that there? Because that's a big jump. 19 de abril de 1844. A gente pulou bastante. Por que está aqui esse marco? So April 19th, what's special about that date? Então, o que é tão especial em relação a essa data de 19 de abril? Just anything that comes to mind, Qualquer coisa que venha à sua mente. either what happened or what day of the year was it? Pode ser o que aconteceu ou que dia do ano é. Okay, so Miller said that 34. Why was it 25 years? 25 years from here, is it? Yeah, I'm figuring it's like 10 years. Okay. So it's 25 years from here that Então, Miller said. seriam 25 anos a partir de 1818. Okay, so if you add 25 years from 1818, Se nós agora somarmos 25 anos desde 1818, you come out to nós vamos para qual data? 843. 1843. so you come out to 1843. Então nós vamos para 1843. Go ahead, did you have something to say? Yes, true. Seria talvez um teste ou um ponto no tempo onde os meleritas tinham que tomar uma decisão. So Miller's message said in 1843 Jesus is returning, Então a mensagem de Miller dizia que em 1843 Jesus ia retornar and here we're already in 1844. e eles já estão em 1844. Jesus didn't return, Jesus não voltou so it was a time of test because it looked like he was wrong. e então foi um tempo de teste porque parecia que ele estava errado. So the time had passed. Então existe a passagem de tempo. Yes, my brother? It would be maybe the tearing time starting there. Yeah. Sim. So the tarrying time does start there. O tempo de tardança sim começa aqui. I run out of room, but let's just put it anywhere. Tarrying time. Então seria o tempo de tardança. Why April the 19th? Mas por que 19 de abril? Do you know, my sister? Gabriella? Or Gabriela, Jessica, você lembra? No? Why April the 19th? You referring to an event or to the calendar? The calendar. Why is it April? Why do we choose April the 19th? No calendário, por que a gente escolhe 19 de abril? Peraí.
So we use two calendars, which is the Karaite Mhm. and then the Gregorian. So in one, the date was given 1843, and the other one to take us to 1844. That's right. So the Bible has a different calendar than we have today. Então a Bíblia tem um calendário diferente do calendário que nós temos hoje. And the people at the time that used the biblical calendar E as pessoas naquele tempo que estavam usando o calendário bíblico, were called Karaite Jews. eles eram chamados de judeus caraítas. They wanted the Bible and the Bible only. E eles queriam a Bíblia e somente a Bíblia. And they didn't want to regard the writings of all the Mishnah and the Talmud, the Jewish teachers, the man-made stuff. Então eles não queriam os ensinamentos dos So they, Talmud? De Talmud. so they use the biblical calendar, which is why we call it the Karaite calendar. Então eles usam esse calendário bíblico e é por isso que nós chamamos de calendário caraíta. And on the biblical calendar, E no calendário bíblico, January the 1st is not New Year's Day. 1º de janeiro não seria o dia de Ano Novo. And Ellen White does talk about this. E a irmã White fala sobre isso. So the first day of the first month on the biblical calendar is around March or April. Então, o 1º dia do 1º mês nesse calendário bíblico seria entre março ou abril. And you have to calculate the first of every month Nós teríamos que calcular, então, o dia 1º de cada mês. in those days using the moon in Israel Naquele tempo, a gente usaria a lua em Israel and the condition or the maturity of the barley harvest. ou a colheita da cevada. So often it would change. Então, várias vezes isso poderia ser trocado. But in 1844 it fell on April the 19th. Mas em 1844, essa data calha a 19 de abril. So this is truly the end of 1843. Então, aqui seria realmente o final de 1843. It's the first day of the first month of 1844. É o 1º dia do 1º mês de 1844. And Jesus still hasn't returned. Jesus ainda não voltou And it looks like Miller's wrong. e parece que Miller está errado. So that's why they went into a tarrying time. Por isso, então, que eles entram nesse tempo de tardança And they were wondering, why does the bridegroom delay? e eles estavam questionando por que o noivo está atrasado. Yes? Samuel Snowden, using the Karaite calendar, he proposes a new date for the coming of Christ. Exactly. And he had already started that work even before this date. E ele já havia começado esse trabalho bem antes dessa data. I think the first time he wrote a letter about it was in February. E eu creio que a primeira vez que ele escreve uma carta em relação a isso foi em fevereiro. Okay. Not so important, Talvez um ponto não tão importante, but I find it interesting mas que eu acho interessante, that these Karaite Jews, que esses judeus caraítas, so they're in Israel, eles estão em Israel, and they have to look around about this time, March and April, e eles têm que olhar para esse tempo entre março e abril. they have to search the sky, Eles têm que olhar o céu, and when they see the moon, e quando eles veem a lua, so long as the barley is almost ripe, quando a cevada está quase madura, they will declare it the first day of the first month. e eles vão declarar como sendo o 1º dia do 1º mês. So as you know, the moon waxes and wanes during the month. Então, como vocês sabem, a lua aumenta e diminui durante o mês. And when it wanes back to nothing and you can't see it anymore, E quando ela diminui e a gente não consegue vê-la mais, then it starts to grow again. ela depois começa novamente a crescer. And when it goes from you can't see it to you can just see that first sliver, E quando passa da fase em que a gente não consegue vê-la e depois consegue ver só um pouquinho dela, if the barley is ripe, se a cevada está então madura ou then pronta, they say this is the first day of the first month. eles diriam então, esse é o 1º dia do 1º mês. So that's in Israel.
Então, isso seria em Israel. We didn't have any telephones or internet in 1844. Em 1844, a gente não tinha celulares nem internet. The Millerites are on the east coast of America. Os mileritas estavam na costa do leste da América. How did they know what the moon looked like on the 19th of April? Como é que eles sabem com o que a lua se parece no 19 de abril? I think even if they wrote to the Karaites, which you probably couldn't even do, Eu acho que mesmo que eles escrevessem para os caraítas, que provavelmente eles nem fariam, for them to send a letter back to from Israel to America would take 3 or 6 months on a ship. para os caraítas conseguirem retornar essa resposta ou essa carta de volta para a América, demoraria 3 a 6 meses So how did they no find? navio. So does anyone know how they discovered that date to be correct? Because it was correct. Então, essa data estava correta, mas alguém sabe por que dela está correta? You know? I'm not sure if it was then or afterwards that they had contact with the Navy. Oh, really? Eu não sei se é nesse ponto ou depois que eles estavam em contato com a Marinha. Might have been something more recent that they actually started because I know the Navy chief secretary But Pode ser algo mais recente, porque eu sei que a Marinha normalmente toma notas de forma bem precisa dessas coisas. yeah, Ou talvez Amalek. but you have to sight the moon. You have to be able to see it. Mas você precisa conseguir enxergar a lua. So even if the clouds are in the way, even if the moon is there, you still don't call it. Mas mesmo que a lua esteja lá e as nuvens estejam tampando, você precisa saber. Okay. So I agree with you. Eu concordo com você, But if you actually look at the almanac for that day, mas se nós olharmos o... Como é que é no português? it's the Amalek? calendar of the moon. Se nós olharmos para o Amalek, que seria esse calendário das luas, You can go to the US Naval Observatory website today, você poderia ir para esse calendário da Marinha que eles usam hoje em dia. and in Israel, it wasn't a new moon. E em Israel isso não seria a lua nova, But it was a new moon on the east coast of America. mas seria a lua nova na costa na América. So the only way you can get October 22nd, 1844, Então, a única forma da gente conseguir essa data, 22 de outubro de 1844, is if you use the Karaite methodology é se usarmos a metodologia caraíta of sighting the moon, de ver a lua, but you do it from the new glorious land, mas você faz isso estando na nova terra gloriosa, not the old one. não na velha. Então, eles usaram o Almanac. Everything's slanted. Almanac. It's like a Almanac. diary of the phases of the moon. Então, o Almanac seria tipo um diário das fases da lua. Did you have a thought? I think it's also a calendar to as you western houses True. to sow, etc. It's just a regional calendar basically. You're right. We would have an almanac for this region of Brazil, where to sow corn. Então, eu Porque- creio que o Almanac também seja um calendário para saber quando fazer a colheita em cada região. So I guess it tells you the seasons and things like that as well. Então, eu creio que também nos dá as estações e por aí em diante. But anyway, I find it interesting that it seems like the glorious land, the new glorious land is America, Então, eu acho interessante que essa nova terra gloriosa seja a América. and then the moon, which no human being can control. E a lua, que nenhum ser humano consegue controlar. God used the moon in America rather than Israel. Então, a pergunta do irmão Pedro é, o que eles usaram então? I think you only have two guesses. Eu acho que a gente só tem duas opções. They would have either just looked at their local almanac, Eu acho que eles poderiam ter usado pro almanac que eles tinham,
Or they would have actually gone out and looked for the moon. Ou eles poderiam ter saído e procurar pela lua. I think they used the almanac. I think it's written somewhere E eu creio que está escrito em algum lugar que eles usaram o almanac. in Snow's work that he talks about the almanac rather than all the Millerites went out one night and looked for the moon. Eu creio que Snow diz que eles usaram o almanac e não diz que os mileritas saíram para procurar a lua. My brother? Jéssica. I don't want to complicate it more, but I really don't think they use the almanac. Okay. I think they used the letter from a Jewish person of the previous year. Really? That said that dizia que o calendário no calendário. So the beginning of the year for the Karaites would be a month later than for the traditional Jews. So, for instance, it would be March for the Jews and then April for the Karaites. Okay. So I would say that their methodology wasn't so precise, but that God guided them. Either way, yeah. Mas de qualquer forma, eu ainda creio que eles precisam da Lua. Okay, that's interesting. Where did Isso- you get that from? Você tirou isso de onde? A while back, I had been studied and researching about that because there's a lot of arguments of the Protestants Yeah, about the 22nd of October, and that would be one of them. true. I remember now. But I think it would be clear defending the 22nd of October with our understanding of Ezra 7:9. Where we have other testimonies of the 5th day of the 4th month and the first day of the 5th and the 4th of the 5th. True. So somehow God guided that because it ended up true, as you say, and it's provable with Ezra 7:9. Então, de alguma forma, como você disse, Deus guiou até essa data, porque a gente consegue provar com Ezra 7:9. But that story does ring a bell about them just adding 1 month to the Jewish calendar. Eu consigo lembrar com essa história que eles adicionam um mês a mais no calendário judaico. And I also seem to remember something about them consulting the almanac, so maybe they did that just to check the date or something. Mas também lembro de algo que diz que eles consultaram o almanac. Isso poderia ser apenas para reforçar a procura dessa data. Él al principio estaba esperando la segunda venida en marzo, 21 de marzo de 1843. So in the beginning, Miller was waiting for the coming of Jesus on the 21st of March, 1843. Pero creo, si no me engaño, que habían algunos grupos judíos entre los mileritas. But if I'm not mistaken, I believe that we had some Jewish groups between the Millerites. Y ellos Within fueron the los Millerites. que llevaron a cabo la cuestión de los calendarios. And they were the one that brought up this question in regards to the calendar. Porque, ¿qué pasa? Los judíos, el calendario hebraico, el tradicional, ellos consideran que el año comienza en la luna nueva más cerca del equinoccio. But in the Hebrew calendar, they consider that the calendar would start with the new moon, but closer to the equinox. Y los caraítas consideran lo que ya el profesor está enseñando sobre la luna nueva después de la cosecha. And the Karaites
consider the same way you're teaching, that the new moon would be after the harvest. Or before. El nuevo año comienza después de la cosecha de eso. So the new year would start after the harvest. Eso es lo que creían los caraítas. Entonces yo creo que eran este grupo de judíos entre los mileritas que trajeron este entendimiento. So I believe it was those Jewish groups within the Millerites that brought up this understanding. Okay, I didn't realize that. Okay, eu não tinha dado conta disso. So just to quickly summarize, Então, só para resumir de forma breve, there's actually there's three, maybe four different types of Jewish calendar. nós talvez temos 3, 4 tipos de calendários judaicos diferentes. And one of them would have said that the first day of the first month is March 21st of that year. Um desses calendários diriam que o primeiro dia do primeiro mês seria 21 de março de 1843. That's because March 21st or 22nd is the vernal equinox of any year. E isso porque 21 ou 22 de março seria o equinócio de qualquer ano. So there was some dispute over whether it was March 21st or April 19th, etc. Então, existe alguma disputa para saber se é realmente 21 de março ou 19 de abril. Okay, any more thoughts on that or questions before we move on from that way, Mark? Então, para podermos avançar, alguém tem mais perguntas ou algum comentário em relação a isso? Okay, so Jesus didn't come, and so there's a tarrying time where they're wondering what's happening. Então, Jesus ainda não tinha voltado e existe um tempo de tardança onde eles questionam o porquê. And as we said, Samuel Snow had already started to study back in February. Como nós já mencionamos, Samuel Snow já tinha começado a estudar em fevereiro, Or he actually started to write his thoughts in letters back in February at least. ou ele começa pelo menos a escrever os seus pensamentos em cartas em fevereiro. So Samuel Snow's message is starting to be read. Sorry to be what? Samuel Snow's message is starting to be read by people. Então agora a mensagem de Samuel Snow começa a ser lida pelas pessoas. So the next waymark is July the 21st. Então o próximo marco agora é 21 de julho. Why is that there? Jessica, what happened on July 21st? Irmã Jéssica, então o que acontece a 21 de julho? You remember? If not, Sister Gabriella will tell us. Se você não lembrar, a Gabi pode nos dizer. Do you remember? Okay, anybody? Yes? Mais alguém? It was Boston. So tell me about Boston. Então, me diga mais em relação a Boston. It's when Samuel Snow has his first camp meeting. Yes, and it's in Boston. It's in the city or the town of Boston. Sim, e isso acontece nessa cidade em Boston. So I think it's correct to say this is the first time it was publicly given. Então, eu acho que seria correto dizer que é quando essa mensagem foi dada de forma pública pela primeira vez. So the message of the Midnight Cry is presented there. Right. So it was called the True Midnight Cry, and Foi chamado então o verdadeiro clamor da meia-noite. it didn't get so much attention here, Aqui não foi dada tanta atenção a essa mensagem, but he did give it 3 more times. mas 2 more depois times. a gente tem essa mensagem dada outras 2 vezes. Okay. So anything else about July 21st? Yeah. Então, mais alguma coisa em relação a 21 de julho? Yes, that's it. Seria o ponto no meio. If you look in the Great Controversy, Então, se nós olharmos para o grande conflito, search the word midway. procurarmos essa palavra metade do caminho, Ellen White talks about the message being given midway through a irmã White diz que essa mensagem foi dada a partir da metade do caminho this date e que nessa data and this date.
e nessa data. And if you do the maths, Entre essas duas datas. E se nós fizermos o cálculo, it is literally the midway date. seria realmente então a metade do caminho, essa data no meio. You have 3 months this side, Nós aqui teríamos 3 meses and you have 3 months this side. e 3 meses aqui. So it became known as what? How was it named? Because it's midway. What name did they give that? E por ser chamado de metade do caminho, que nome foi dado? Clamor da meia-noite? You're half right, half wrong. Você está metade certa e metade errada. Do you know what name they gave this? Você sabe que nome eles deram a isso? Oh, Rose. okay. Anyone? Alguém sabe? Isso é isn't it midnight? Midnight. Certo, meia-noite. Can anyone explain why would it be midnight? Because you can understand why it's midway. Será que alguém consegue explicar por que é meia-noite? Porque nós sabemos que é metade do caminho. Because it's midway between these 2 points. Seria a metade do caminho entre esses dois marcos. But this isn't a night, is it? How did they derive midnight? Mas isso não é a noite. Então como é que eles chegam a essa conclusão que é meia-noite? Por la parábola de las 10 vírgenes, allí comienza el clamor de medianoche. The parable of the 10 virgins with Yeah. the loud cry begins. Yeah. So, okay. So, Miller's methodology, Então a metodologia de Miller, way back here, bem aqui atrás, we say everything you need to know about this message is formalized here. nós dizemos que tudo que você precisa saber em relação a essa mensagem está sendo formalizada aqui. So, what's the one rule that he used that was proven on August the 11th? Então qual é essa regra que ele usa que é aprovada a 11 de agosto? É o princípio de dia por ano. So, a day equals a year. Então, um dia é igual a um ano. And so here you've got 6 months. Então, nós aqui, entre esses dois pontos, essas duas datas, nós temos 6 meses. So between those 2 dates you have half a day. Então, entre esses meses, nós temos metade de um dia. And this is midway through half of a day. E isso seria metade do caminho da metade de um dia. So with a little bit of poetic license, Então, com uma licença um pouco poética, they said, we're just going to make this half day the night time. e a gente vai fazer que seja a metade do dia dessa noite. And just like, as you said with the parable of the 10 virgins, E como o irmão César mencionou, a parábola das 10 virgens, if this is the night, se aqui fosse a noite, then this is midnight. então aqui teria que ser meia-noite. And so that's how they came up to say that July 21st was midnight. Então foi assim que eles chegam à conclusão de dizer que 21 de julho é meia-noite. So you were half right and half wrong because it was midnight. Então vocês estavam metade certo e metade errado, porque It sim, wasn't foi a mid- meia-noite, wasn't midnight cry. mas não foi o clamor da meia-noite. So they separated midnight from midnight cry, Então eles faziam uma separação entre meia-noite e clamor da meia-noite. which is interesting because you can't really see that in the parable of Matthew 25. O que é interessante porque a gente não consegue ver isso tão claro na parábola de Mateus 25. But when did they place the midnight cry? Mas quando então eles colocam esse clamor da meia-noite? My sister, you know when the midnight cry was? Irmã, você lembra quando foi o clamor da meia-noite? It's okay, we can do that. What date do we? What dates do we? What date do we assign to the midnight cry? Qual seria a data do clamor da meia-noite? He's crying loud. He's O cachorro tá dando o clamor. he's giving a loud cry. You know? Okay. Alguém lembra qual foi a data do clamor da meia-noite? Sister Jessica? Irmã Jéssica. Você lembra qual é a data do clamor da meia-noite?
15. 15th of August? So that would be here. Então, essa data a gente colocaria aqui. August the 15th. And where? So this was Boston. Where was that camp meeting? Então, essa campal de 15 de agosto foi onde? Exeter. I'll do it bigger from now on in the future. Okay, so at Exeter it was the camp meeting where Samuel Snow's message really went with power. Então, na campal de Exeter é quando a mensagem de Snow realmente se espalha com poder. Does anyone know the name of this second camp meeting in between? Mas alguém lembra qual é a campal que está entre essas duas? A segunda campal, qual foi o nome? Brother Pedro? Irmão Pedro. No, Between Boston and between Exeter. Boston and Exeter. Concord. I'll have to just put con. So tell me about the name or the word Concord. What do you remember? Então, o que que você lembra em relação a esse nome Concord? O que que você lembra? Não. Eu não tenho certeza no inglês, mas no espanhol e no português faz bastante sentido. Então, pelo menos na minha língua, no espanhol, seria um acordo. Ou também quando você faz algum tratado de paz entre dois partidos ou mais. Mas é basicamente um acordo, concordar. So con, as you said in Spanish, means with. Então, o com em espanhol seria com. You can have café con leche. Seria com algo, com. Or you can have café sin leche. So con is with. Então, com é com. As primeiras iniciais de Concord seriam com. And cord is accord E in English. o ord seria acordo. So it's with accord or in accord. We're all in one accord. Então, esse cord seria que estamos todos em um acordo. Okay, so the Millerites are coming into one accord at this stage. Então, os mileritas aqui entram em acordo. So that's Boston, Concord. This is quite hard to find, by the way. I don't think Ellen White mentions it. Concord talvez seja mais difícil a gente achar, porque eu não creio que Ellen White menciona. You probably have to go to some pioneer writings or a historical representation. Talvez a gente tenha que olhar algum para a história ou algum escrito dos pioneiros. Okay, I think we have to finish. Yeah. Who was it? Sorry? Eu creio. Yeah, Bates or Loughborough. Eu creio que tenha sido nos escritos de Bates que a gente pode achar isso. Okay, there's no room to write it, but it's Bates or Loughborough. Então é Bates ou é Loughborough? So then we get to the Exeter camp meeting, Depois a gente chega até a campal de Exeter, where it's given with power, onde a mensagem é dada com mais poder. and how does Samuel Snow arrive? Como é que Samuel Snow chega a essa campal? Did he get the bus? Será que ele pegou o ônibus? Okay, he arrived late and he arrived on a horse. E ele chega tarde e já chega com o seu cavalo. Oh, he was going to say that. So this is the midnight cry, Então aqui nós temos o clamor da meia-noite, which can correspond with Panium in the line of the institutions. que pode corresponder a Panium na linha das instituições. And at Panium we have Islam, E em Panium nós temos o Islã, a wild Arabian ass, ou então os árabes. and Samuel Snow O arrives jumento. Ok. on a horse. Oh. Here. So you see a Jumento horse selvagem. here at the midnight cry. What? So Samuel Snow arrives on a horse, Então Samuel Snow chega com um cavalo and you see
a horse here at the midnight cry. Então nós vemos esse cavalo representado aqui no clamor da meia-noite. Does he arrive on time? Será que ele chega a tempo? Não. Okay, he's a day or two late. Ele está um dia ou dois atrasado. He was tarrying, E ele estava então nesse tempo de tardança. because this was the tarrying time. Porque isso era o tempo de tardança. And how long did they tarry until? Is this correct, the way to say it? How long did they tarry until? E eles tardaram até quando? Brother Gabriel? Irmão Gabriel, você lembra? Quanto? 187 days. Okay. Is it correct the tarrying time ends on October 22nd? É correto dizer que esse tempo de tardança termina 22 de outubro? Because the bridegroom comes here? Porque aqui viria o noivo. Because even though they're giving the message, behold, the bridegroom cometh, he actually comes here. Porque, embora eles tenham dado a mensagem que o noivo viria antes, ele apenas iria vir no final, 22 de outubro. So I think it's correct that the tarrying time was this 6 months. Então, eu creio que está correto dizer que esse tempo de tardança seria os 6 meses. So it's just time to finish now. So we get to October 22nd. Então, nós estamos a ponto de terminar, mas vamos mencionar aqui 22 de outubro. And what's this, Waymark? O que é esse marco? I know it's a lot of things, Sei que poderia ser várias coisas, but just for the sake of this line, it's the shut door. mas nessa linha nós vamos colocar que é o fechamento da porta. Anything we can say about that? I mean, there's so much. Algo mais que a gente pode dizer em relação a isso, essa data? Great disappointment. O grande desapontamento? I think most of us know about that, Waymark. Eu creio que a maior parte de nós conhece esse marco. And then 1863, we're lining up with the second advent. Depois, 1863, nós estamos alinhando com o segundo advento. How do we derive that date? Como é que a gente tira essa data? Ou usa essa data? Quiasma de los 2520. Because of the chiasm of the 2520? Because of the chiasm of the 2520. So I won't try and do that quickly in just a few minutes, but we'll leave it there for today. Então, eu não vou tentar explicar isso, porque nós temos apenas alguns segundos, mas eu vou deixar por aqui hoje. Any questions or any thoughts? Alguma pergunta, algum pensamento? If not, then let's pray. Se não, vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, we thank you for our midnight cry message. nós te agradecemos pela nossa mensagem do clamor da meia-noite. We ask, Lord, that you'll help us to remember Nós pedimos que o Senhor nos ajude a lembrar the message of equality, a mensagem de igualdade and that we are in no way special or better than others. e que nós de nenhuma forma somos mais importantes ou especiais que outras pessoas. In Jesus' name, Em amen. nome de Jesus, amém.